Aqui na 8 a gente fez vários testes. Primeiro a gente fez o teste de velocidade, depois a gente fez o teste de agilidade e mudança de direção. E o terceiro foi o teste de flexibilidade de posterior. O quarto foi um teste para poder saber ali como é que estava o seu adutor, a gente ficava um tempo ali em isometria. O quinto foi um teste de força de posterior também. O sexto foi um teste para avaliar a parte cognitiva. O sétimo, a gente tirou algumas medidas antropométricas do nosso corpo, peso e altura também. E o último, o oitavo teste, a gente fez 8 testes, foi o teste de resistência, que foi um ioiô. Então é muito importante você fazer as avaliações físicas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai explicar que a gente está na pré-temporada da 8 Academy, a gente vai passar os testes que a gente fez. Vamos explicar um pouco aí de cada teste para que você consiga, sei lá, se está com clube ou sem clube também, você consiga ter uma noção de como fazer as suas avaliações físicas. Então o vídeo de hoje vai ser isso daí, fica com a gente. Bom, o que eu mais vejo, principalmente na caixinha, nos stories e quando eu vou conversar com a molecada mais nova, e que eu reconheço isso em mim mesmo no passado, na versão é o seguinte: muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, talvez até você não tem clareza em relação à sua evolução, seus métodos de treinamento, de recuperação, e isso dificulta muito, mas muito mesmo o seu caminho no futebol. Primeiro, se você não sabe o caminho que você tem que seguir, isso já dificulta muito, né? Imagina você aí com as duas mãos no olho, andando, tentando tatear, você não sabe muito bem o que está acontecendo, é muito fácil você se perder quando você está assim. É o segundo ponto. Além de não saber para onde está indo, como é que você mede se está dando certo ou não? Esse é um problema muito grave. Então, pô, o que adianta você estar indo treinar todo dia, né, se o seu método de avaliação é, eu acho que está melhorando. É óbvio que o método subjetivo de avaliação de percepção ele é muito importante. Você consegue sentir dentro de campo se você está melhorando mesmo ou não. Agora, essa avaliação subjetiva, ela é sujeita à sua própria experiência. Então, se você é um menino de 12 anos, você não tem muito background, né, para avaliar se você está bem ou não. De repente, você nunca chegou a jogar num nível mais alto. Como é que você sabe se você está bem em relação aos caras que estão no nível mais alto? Essa era uma dúvida que eu tinha quando eu jogava na época de sub-14, sub-15. Eu não sabia o quanto faltava para eu chegar, baseado, por exemplo, na minha situação que estava jogando base em Brasília para um cara que está jogando no São Paulo. Eu não sabia o que me separava desse cara de verdade, tá? Então, independente de qual área você esteja trabalhando, seja ela avaliação física ou seja ela, por exemplo, a percepção técnico-tática do seu jogo, você tem que saber, você tem que ter métodos, parâmetros que vão te trazer clareza para você saber o nível que você está e para você conseguir evoluir. A verdade é que você não consegue saber se você está evoluindo se você não tiver a noção exata de como você está agora. Então, a noção de você ter ali, de você saber realmente como você está na realidade, de como está o seu corpo, de como está a sua parte técnica, tudo que envolve ali o futebol, é extremamente importante para você entender da onde é que você está, para onde é que você quer chegar. Você consegue daí sim medir, e aí com avaliações, seja o que for, você consegue saber onde é que você está faltando mais, onde é que você precisa trabalhar mais. Eu mesmo, quando comecei e voltei, tinha parado, né, de jogar futebol, quando eu voltei, estava muito abaixo fisicamente e tecnicamente também, sem pegar na bola. E quando eu fiz meus testes físicos ali, eu vi, mano, onde é que eu tô? Eu tô aqui, velho, né? Tá muito ruim, tá uma bosta. Tá uma bosta, mano. Tipo, eu preciso trabalhar porque onde eu quero chegar precisa estar aqui. Então eu sei agora que eu tenho um caminho para poder trilhar. Bom, agora trazendo tudo isso que eu falei para a parte de avaliação física, por que isso é importante? Por exemplo, num período de pré-temporada. Porque você vai saber qual o ponto atual que você está. Por exemplo, se eu volto da pré-temporada no shape, bem, o meu treino, o meu protocolo de treinamento, ele vai ser diferente de um cara que volta com 10 quilos a mais, né, mal fisicamente no sentido aeróbio, anaeróbio, cheio de lesão, por exemplo. A abordagem vai ser diferente. Então, se você está num clube, eles vão te avaliar justamente para saber o que eles precisam fazer com você para você chegar no nível de elite. E se você está treinando sozinho, como é o caso, né, de vários aqui que estão assistindo esse vídeo, ter essa percepção, ter essas avaliações vai te ajudar a te guiar para que você consiga também ter métodos de treino que sejam mais eficazes, para que você não fique perdido, para que você não passe do ponto, para que você não treine de menos. E quando eu vim para cá, aqui para 8, que eu soube que ia ter os testes físicos, eu fiquei um pouco assim, pô, será que eu vou bem? Porque eu tinha voltado de uma mini férias que eu me dei
de em torno de 2 semanas que eu fiquei mais ou menos sem treinar. E aí eu vim aqui para pré-temporada na 8 e eu soube que no começo ia ter os testes físicos, né? O que é o certo, né? Começar para poder saber onde que você tá e onde é que você vai chegar, o trabalho da pré-temporada, né? E eu tava pensando que eu não ia muito bem, na verdade, velho, antes de fazer, mas só que eu tava achando que ia ficar ali, ó, mediano. Não ia ser tão mal, mas também não ia tão bem quanto tava no meu auge físico. Bom, algumas das valências que eu considero importante aí para um atleta para ele ter em mente quando ele for fazer uma avaliação ou enfim quando ele estiver treinando. Acredito que a mobilidade seja fundamental. Eu falo aqui o tempo inteiro que mobilidade salvou minha carreira. Realmente é muito importante. A flexibilidade ela também é importante. A potência vai ser importante. A questão da força vai ser importante. A sua resistência também, né? Tanto a anaeróbia quanto a aeróbia vai ser importante. Porque essas são valências necessárias para você performar dentro de campo. Eu já tinha feito alguns testes, né? Já fiz ioiô e tal. Assim, eu sabia que era para testar alguma coisa, mas eu não tinha noção exatamente do valor que aquilo tinha. Quando eu fui descobrir realmente o valor de teste físico, para que servia, qual a utilidade, como eu poderia usar para melhorar o meu futebol. Velho, isso tem o quê, mano? Sei lá, uns 3 anos. Tava com 21 anos, mais ou menos. E eu comecei a ter uma noção, mais ou menos, assim, de como é o teste, mas para entender realmente foi com o Renato Fenaschi, né? Quando eu conheci ele aqui, porque ele falou bastante disso. Então, pra você ver, né, mano, como é que o sistema brasileiro aí de formação, porque eu já passei por base e tal, como que eles são falhos nessa questão de passar a importância de avaliar e de ter essa constância de fazer teste físico. Minha valência mais fraca sempre foi potência, velocidade. Nunca fui um cara rápido. E a valência que eu, quando eu ia fazer, assim, jogando, me sentia melhor e percebi ao longo do tempo que eu tinha um pouquinho mais de facilidade, na resistência, né? De aquela pensando na respiração, né? De aguentar mais tempo o jogo por causa da resistência, principalmente a aeróbia. Força é uma das valências que eu tenho mais facilidade de ganhar, para ser sincero. Eu tenho dificuldade com potência, mas eu tenho facilidade com força, resistência anaeróbia. Desde novo, meu ponto mais forte sempre foi a força física, né? Eu jogo de centroavante, para quem não sabe aí. E o meu ponto fraco, a parte, né, mais difícil foi a velocidade. Sempre foi a velocidade, tanto que eu já deixei de ir para muito clube, já bati e voltei alguns clubes por causa disso. Tá, se você tá com dúvida, né, como que você pode se avaliar sozinho, por exemplo? Eu já vou aqui deixar a recomendação. No CFGA, o nosso Centro de Formação de Geração de Atletas, nós temos um minicurso com o Renato Fenaschi, vou até agradecer, inclusive estou usando a camisa da Joga BR, olha a coincidência. E lá a gente tem um minicurso com ele, onde ele ensina as bases da preparação física do jogador de futebol e onde ele ensina alguns métodos de avaliação que você pode fazer sozinho, por exemplo, o ioiô, que é muito importante para você saber, né, em qual nível você tá em relação à sua resistência. Ele também vai ensinar teste de salto vertical, né, Wilson? E enfim, por aí vai. Então, se você quer aprender a fazer esse teste melhor, você pode se inscrever aqui embaixo no link da descrição do vídeo e entrar para essa comunidade maravilhosa. Quem não tá no CFGA é louco e quem não tá no anual é vacilão. O teste que a gente fez foi o teste cognitivo. Eu nunca tinha feito, nem também. Eu já tinha visto mais por Instagram, assim. Nunca tinha visto pessoalmente. E um pouquinho fiquei pensando, como é que eu vou nisso daí? Eu nunca fiz essa desgrama. Mas eu depois, quando fui fazer, eu vi que não era algo assim tão fora do normal em sentido de fazer, de realizar. Foi muito interessante, porque na verdade eu nunca tinha visto, passando em clube, em lugar nenhum, fazendo esse tipo de teste. Que é justamente o que acontece dentro de campo, né? Você ali vê a coisa acontecendo, você precisa tomar decisão para poder agir, né? Então foi muito interessante eu conseguir pegar algo que acontece dentro do jogo e usar ali dentro de um laboratório, dentro da Soccer Labs. Bom, agora falando aí sobre alguns dos testes que a gente fez, por exemplo, o teste de velocidade. Como eu estava falando anteriormente, esses testes, na verdade, eles são muito importantes. Primeiro, para você saber em que nível você está. Segundo, para você se comparar com um cara que está na elite. Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, na 8, para fazer essa sequência de testes, qual o objetivo deles? Claro, preparar os treinamentos que eles vão realizar conosco, isso é óbvio, mas também para entender o que falta para cada atleta para chegar no nível, né, num alto nível competitivo, para passar numa peneira de um clube, para jogar um profissional. Então, por exemplo, no teste de 20 metros que a gente fez, eu fiz 3,30, quanto é que foi, Augusto? 3,28, sei lá, 3,33. Fiquei nessa linha. O que isso quer dizer? A minha velocidade está no top, por exemplo, se me compararem com, sei lá, o Bruno Henrique, eu vou ganhar? Não. Entra lá, confira sobre mais o trabalho do futebol. Mas eu tô dentro de um limiar aceitável para jogar profissional. Eu não vou ficar para trás dentro de um jogo, no sentido, assim, eu não estou muito abaixo, eu não serei reprovado em um clube por conta da minha velocidade de 20 metros. Esse é o ponto importante. Então, quando a gente faz o teste do T, por exemplo, o intuito é o mesmo. É também saber quanto você vai fazer, claro,
Mas não só isso, é saber o que falta ou quanto falta para você chegar no nível de atleta de elite. Tá? E isso vai se valer para todas as valências, todos os testes. Então, para o salto horizontal, salto vertical, o ioiô, o teste de velocidade, todos eles vão te dar esse parâmetro. Você tem dados na internet para você comparar a sua própria performance com a performance daqueles que estão jogando na elite. Eu já falei que a velocidade era o meu ponto mais fraco, então eu estava um pouco receoso na hora de fazer esse teste, né, o teste de velocidade. Acabou que eu fui até bem, um pouco melhor do que eu estava esperando. Se eu não me engano, eu fiz, sei lá, mano, não lembro, 3:28, algo nesse sentido assim. Bom, ainda não tô top, né, mas em relação ao que eu era, acho que eu melhorei bastante. Isso também tem muito a ver com a minha mecânica de corrida, que eu acho que eu melhorei um pouquinho e isso deu uma ajuda. O teste de velocidade eu fiz, acho que foi em 9:88. Eu acho que eu fui bem, nunca fui um cara muito rápido, então eu até fiquei feliz com o resultado. Por exemplo, no ioiô, o meu resultado, a gente fez um ioiô que, qual que é a variação mesmo? IR1, variação 2, enfim, a gente não tá com o protocolo certinho que foi avaliado, mas foi uma variação do ioiô que você, óbvio, tá ali com os 20 metros, né, 20 jardas na verdade, 22 metros, se não me engano. Enfim, a gente ia numa velocidade, ia forte, voltava recuperando, descansava 5 segundos, era essa variação. Você que seja preparador físico aí, talvez você conheça o método específico. Mas, por exemplo, nesse teste do ioiô, eu fui o primeiro aqui na 8, né? Eu fui o primeiro no sentido eu tive o melhor resultado. E baseado no meu resultado, nos resultados dos clubes profissionais, eu estaria numa posição de destaque. Dentro desse parâmetro de avaliação, a minha performance foi muito boa, foi uma performance de elite mesmo. Atletas profissionais de elite vão ter resultados similares ao meu. Às vezes, atletas que jogam profissional no Brasil, por exemplo, até mesmo em divisões como uma Série C, Série B, talvez não tenham o mesmo resultado. Então, quero até deixar aqui uma história que o Ticão contou pra gente uma vez. Ele ia assinar com um clube, né, no Mato Grosso, e aí os caras queriam assinar 3 meses com ele. Quando ele chegou, no primeiro dia ele foi fazer o bip test, ele foi o primeiro também, teve o melhor resultado. Imediatamente chamaram ele na sala do presidente, ao invés de assinarem 3 meses, assinaram 1 ano. Então, pra você ver como é importante estar bem fisicamente, como isso pode abrir muitas portas para você. Então, eu tenho certeza que eu causei uma boa impressão quando eu cheguei, né, fiz o ioiô, e o mesmo aconteceria em um clube, caso eu chegasse e me destacasse tanto assim, dentro dessa avaliação. No ioiô, eu demorei até um pouquinho para poder entender como é que era o teste, porque é um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer, né? Ele mudava um pouco ali e tal, então eu acho que eu cansei um pouquinho a mais no começo do que eu deveria, que eu estava correndo um pouco errado, mas acabou que eu fui o melhor do meu grupo ali. Eu consegui fazer um bom teste, né? Acho que também fiquei um pouco até que feliz, porque eu estava parado, eu estava 15 a 20 dias parado. Fiquei contente, mas acho que eu preciso melhorar um pouco também, né? Mas pela minha posição, acho que foi um bom resultado. No teste do ioiô, que eu fiz aqui, um teste um pouco diferente, eu me saí bem, eu fui um dos melhores, a gente separou aqui em grupo, né? Fui um dos melhores, fiquei ali no top 4. Eu, Augusto e Pedrão, tava nesse top 4 também. Então eu me saí até que bem, eu tava pensando que ia pior, na verdade. Outro teste importante que a gente fez foi o de mudança de direção, o T. Vai ter um cone ali, um cone e outros cones em formato de T, né? Uma linha que vai ficar perpendicular ali, então você vai ter que fazer um movimento de T. E dentro disso você vai ter que fazer um movimento de 8, né? Acho que com a imagem você vai entender um pouco melhor. A ideia disso aqui é testar um pouco a sua mudança de direção. O quão rápido, o quão ágil você é. Rápido não, porque rápido foi o teste de velocidade. Isso aqui é quão ágil você é, como você consegue mudar de direção. Isso aí, mano, eu até que fui bem, né? Se eu não me engano, eu fiz 9,88 e foi muito importante a inteligência ali. Ah, o cara é muito rápido, o cara é rápido pra caramba. Mas agilidade é outra coisa. O cara pode ser muito rápido e não ser ágil. O cara pode ser rápido pra caramba, mas na hora de mudar de direção, ter que girar o quadril e tal. Então, nesse teste foi muito importante deixar o quadril baixo, ficar com as passadas curtas no momento de mudar, de girar o cone ali e tal. E tá com calçado adequado, claro, né? Se eu fosse fazer um teste desse com um tênis liso, acho que eu não ia conseguir fazer, não. Então, é um teste importante para você ver a sua agilidade. Bom, agora falando sobre o teste de flexibilidade, né? Para você que nunca fez um teste assim ou que nunca viu, como que eles vão medir a sua performance? Você vai sentar no chão, seus pés vão ficar numa caixa, num caixote, apoiados, então a planta do pé no caixote, você vai sentar, de frente para esse caixote com o pé apoiado lá. E aí qual que é o intuito? Em cima do caixote ele vai ter uma fita métrica e aí você vai buscar o máximo ponto de flexibilidade que você tem. Ele vai medir em qual ponto da fita você vai tocar e baseado nisso ele tem a capacidade de te orientar. Pô, tá legal, pô, tá muito bom, pô, tá meio mal, pô, tá uma bosta, você precisa melhorar. Então, no teste de flexibilidade, a média para atletas profissionais, para você não ter lesão, para você não ter problema nenhum, para você estar bem, assim, para você considerar que assim, tem uma flexibilidade de alto nível. Eram 15 centímetros e eu bati exatamente 15 centímetros. Então, é um ponto
positivo, né, no meu jogo também, nas minhas avaliações físicas. E eu até pensei que ia ser melhor do que a média, né, pra ser sincero. Então, pra você ver que o jogador de futebol profissional que tá em alto nível, eles cuidam bastante dessa parte de flexibilidade, isso é muito importante. Muitos, né, Augusto? Muitos negligenciam a parte da flexibilidade. Teste de flexibilidade, eu não fui tão bem quanto deveria, porém eu fui melhor do que eu estava esperando, na verdade, né? Porque a flexibilidade é a valência que eu tô mais vacilando, né? Então eu esperava até que fosse pior, aí eu fiz 6 centímetros abaixo da média, mas foi bom que agora eu já sei que eu preciso trabalhar mais nisso. No teste de flexibilidade, eu já imaginava, não sou tão ruim assim, nem tão bom, então eu fiquei ali na média, preciso trabalhar mais um pouquinho a minha flexibilidade, mas eu diria que foi... Eu já estava com essa noção, então foi até que bem. Também fizemos o teste de força de posterior. Basicamente é para medir a força da posterior de coxa. É um dos músculos mais importantes para o jogador, é um dos músculos que tem mais lesão, né? Você vê o cara abrindo a coxa e tal, na fase excêntrica ali, então a gente estava medindo isso. E a gente basicamente fica deitado, né? E a gente coloca o calcanhar num caixotezinho com um aparelho que ele vai medir ali, ele vai pegar a pressão que você está fazendo, a força que você está fazendo, né? Então você vai colocar a sua força com o calcanhar e aquela força ela tá vindo praticamente toda da sua posterior, então ele vai conseguir ver ali como é que tá essa questão de transferência de energia. E é muito importante você ver como tá a sua posterior. Por exemplo, o próprio nórdico, quando você faz o nórdico, você consegue ter uma noçãozinha de como tá a sua posterior. E esse teste foi muito importante para a gente ter essa noção de como tá o nível de força desse músculo tão importante que é o posterior de coxa. Né? Eu até fui bem, na verdade, eu tive um bom resultado, né? Se não me engano, eu fiz 290 com a perna direita e 280 com a perna esquerda. O cara que estava avaliando a gente, né, do Soccer Labs aqui da A8, ele falou comigo, ó, tipo, você pode bater em algum clube e voltar, mas não vai ser por causa de força, né? Então, isso quer dizer que a minha força estava bem. No teste de força foi até um pouco interessante, né? Eu fiz lá o teste normal e o próprio preparador, ele é preparador físico, né? O cara que estava lá fazendo as medições, ele até falou que eu tava dando muito picos assim de força, sabe? Aí eu dava um pico e depois ficava difícil de estabilizar. Ele até falou, Gustavo, você dá pra ver que você tem força, mas só que você ainda não consegue controlar ela. É como se tipo, você ainda estivesse aprendendo a usar a sua força. Então foi interessante, tipo, porque deu pra ver que eu tenho força assim na posterior, eu estava medindo, mas eu ainda preciso aprender a usar melhor. Ele até falou de fazer mais exercícios unilaterais, né, para poder aprender a ter essa transferência de energia de força, né? No teste de força eu mandei bem também. Esse teste de força eu peguei 290 na posterior direita e 270 na esquerda. Essa diferença ela não é preocupante porque ela está dentro de um limiar de 10%. Tá? Então é muito difícil, quase impossível para o nosso corpo ser totalmente simétrico em todas as áreas, tá? Em flexibilidade, em força, em potência, enfim, tudo. É óbvio que a gente quer chegar em um equilíbrio legal, mas né, essa diferença de 10% dentro da avaliação, ela não é preocupante, não seria causa de lesões, por exemplo, na minha carreira por conta desse desvio. Então foi bem, né? Eu e Augusto fomos os melhores na avaliação de força, com 290, só que ele bateu 280 na perna esquerda, eu bati 270. Babaca. A gente tirou também as medidas antropométricas, né, que foi basicamente a gente mediu nossa altura, depois a gente também se pesou e tiramos algumas medidas com a fita métrica do corpo. E é muito bom isso, interessante você ter essas medidas para você conseguir saber como que você tá em questão de percentual de gordura, percentual de massa magra. Você pode ter, através dessas medidas, esses dados que são muito importantes de você estar acompanhando. Esse teste, tipo, foi o que eu tava esperando, né? Eu tinha noção já do meu peso, da minha altura, de algumas medidas, então não tem muito o que falar desse teste, basicamente só foi para eu confirmar algumas coisas que eu já sabia, então assim, não tive nenhuma surpresa em relação a esse teste. Bom, em relação às medidas, isso é óbvio que é importante saber, mas também não é algo que, meu Deus, como isso é importante, né? Se o jogador tá com uma barriga de cadela prenha, você consegue ver pela camisa, né, Augustão? Então você não precisa ficar medindo. Mas é interessante, vai te dar um direcionamento também, principalmente em relação à diferença, por exemplo, de uma perna direita para uma perna esquerda. Se tiver um desbalanço muito grande, isso pode ser preocupante. Mas foi tranquilo também, tô sem panturrilha, graças a Deus, né, Gustavo? Foi mal. E é isso. Em relação ao teste de adutor, a gente fez o Copenhagen alto, que fala, né? Copenhagen suspendido, sei lá. Então a gente tinha um caixote também, a gente entrou na posição do Copenhagen. Se você não sabe o que é, procura no Google, eu também não sou teu pai. Aí você procura lá, tá? E aí você vai conseguir ver a posição, mas basicamente a gente vai ficar em isometria e se a gente passasse 30 segundos,
já tava legal, tá? E aí foi teta também, eu até caí antes, porque eu já tinha passado, mas fácil, esse aí foi fácil. Eu vinha trabalhando bastante junto com aí Renato Venasque, né, meu preparador físico, um abraço. E ele já trabalhava bastante nos treinos, principalmente de inferiores, o treino de adutor, treinar o adutor, né? Então foi bem tranquilo, para falar a verdade, não tive tanto problema de ficar ali um bom tempo, então eu me saí bem, né? Já tava com um fortalecimento bom. Teste de adutor, como o Gustavo falou também, a gente tá treinando bastante com o Renatão, né? A gente tá sempre fazendo o Copenhagen, fazendo o que, Gustavo? Com a mini band também, a gente faz fortalecimento, e aí fui tranquilo, fiz o tempo certo ali, não teve nenhum problema, então os meus adutores estão bem, digamos assim, né? O que eu mais vejo é pessoas que vai fazer teste, sabe que vai fazer o teste, aí quer dar uma roubadinha de alguma forma pra conseguir ir um pouquinho melhor. Mano, pra quê? A pergunta é pra que você quer isso? Tipo, o teste é pra medir onde você tá e acompanhar essa evolução, óbvio, e comparar também com outras pessoas. Então, pra que? Essa é a pergunta, pra que você quer ficar escondendo ou fazendo alguma coisinha pra conseguir? Por exemplo, vai fazer o ioiô, você pega e sai um pouco antes. Primeiro que isso já tá errado, nem pode. Mas pequenos roubos, você não vai ter noção de como você tá agora, a sua realidade mesmo. Então, isso pra mim é a maior perda de tempo e burrice também, né? Porque você tá fazendo um teste pra saber onde você tá, você vai querer ficar roubando? Cara, você fazer teste, assim, às vezes é chato ficar ali o dia todo parado, você quer pegar a bola e jogar, né? Mas, mano, dá uma clareza gigante, tipo, você consegue entender realmente onde você tá. Pra mim foi muito importante, porque eu tava meio assim, sabe, um pouco perdido, talvez, pelo fato de ter ficado quase um mês parado. E ter feito esses testes aqui foi muito importante, porque eu consegui ver, ó, tô aqui, nessa valência eu tô aqui, nessa outra eu tô ali. Então, pô, pra mim foi excelente. Eu consegui ter uma visão realmente clara de onde eu tô, e agora tenho mais visão ainda do que eu tenho que fazer. Aí que vem um ponto, né? Se você fez algum desses testes e você viu que o seu desempenho está bem abaixo da média, o que isso está te dando? Clareza para você poder evoluir, poder melhorar. Então, se você fez o teste de flexibilidade, você não conseguiu nem chegar na ponta ali do caixote, você não tocou, o que isso está te mostrando? Que você precisa alongar todos os dias antes de dormir, né, Augusto? Então, é importante que você olhe para o teste e que você faça alguma coisa. Não é para ficar deprimido, ai meu Deus, como eu sou ruim, como eu sou burro, como eu sou um animal. Não, deve você ficar assim. É para você olhar para aquilo e falar, beleza, eu preciso melhorar isso aqui, como é que eu vou fazer? Qual que é o plano agora? Basicamente é isso. Então fez o ioiô que nem o Gustavo lá no final de 2020, bateu 230 metros, né, Gustavo? Foi o seu recorde. O Gustavo, ele foi, voltou e ele cansou, ele vomitou. Aí foi mais ou menos assim. Então, nesse sentido, o que aquilo tava mostrando pro Gustavo? Porra, eu preciso voltar a treinar, né? Eu tô mal pra cacete, tá uma bosta. Pra ficar ruim falta muito. Então, o que ele fez? Ele se conectou com o Renato, começou a treinar todo dia, manteve constância. Chegou no físico de profi 1 ano depois, né, mais ou menos. Então, pra você ver que em 1 ano você consegue fazer muita coisa, né? E se você tá achando que 1 ano é muito tempo, eu sinto lhe dizer, tá? Não é muito não, assim. É rápido, passa rápido. E aí que vem um ponto, né? Você ser constante todos os dias é o que vai te levar, né? É o que vai te trazer os resultados que você quer ter. Então, beleza. Foi mal em potência? Você já tem o caminho. Preciso trabalhar a potência, vai procurar ajuda, vai procurar conteúdo. Mais uma vez, eu recomendo aqui o mini curso de preparação física do Renato lá no CFGA. Lá ele vai te ensinar muito do que você precisa saber para chegar no alto nível, Gustavo que eu diga, né? E Augustão também, para ser sincero. Tirando a flexibilidade. Mano, é bom demais quando você faz um teste e passa, ou você vê que a média é 1 e você passa muito dela, você fica feliz, né? Só que isso não é garantia que você vai ficar para sempre assim. Você está acima. Então você precisa manter o trabalho, não é você, bateu potência ali acima do que era para dar e você falar, agora eu tô de boa. Não, um dia desse, sei lá, tem uns 6 meses, eu fiz a avaliação de potência, foi muito bem. Depois que eu tava jogando um campeonato, caiu a potência, né? Então, ter uma avaliação mais alta do que a média não quer dizer que você tá suficiente ali, que tipo, acabou tudo, você agora é o cara da valência ali, não. Quer dizer que naquele momento ali você está bem, mas você tem que manter o treinamento, tem que manter a constância, talvez não tanto quanto na valência que você foi mal, mas tem que manter, porque senão você perde, tá? Você ganhou e pode perder do mesmo jeito. Bom, em relação à quantidade de vezes que você precisa avaliar, para ser sincero, eu não faço ideia. Então vai lá no curso do Renato Venasque e assiste, que eu tenho certeza que ele vai te ensinar. Mano, eu vou dar a minha experiência com clubes. A gente faz normalmente 2 vezes ao ano, geralmente. É quando você se reapresenta, aí saiu de férias, faz de novo. Durante a temporada é muito difícil eles testarem. Talvez eles vão ver o seu desempenho no campo mesmo, na academia, mas é difícil mesmo.
Normalmente é assim, reapresentação, vão te testar. Então se você está treinando sozinho, acredito que se você fizer 3 vezes ao ano, pode ser interessante, né? Sim, fez no início de janeiro, e aí você está treinando só sozinho mesmo, tá sem clube, não conseguiu nada. Em março vai lá e faz de novo, vê se está evoluindo. Isso vai te dar uma guiada. Se você estiver num clube, é óbvio que o treinador vai estar vendo, vai ter gente responsável por isso, eles vão poder te ajudar melhor também. Talvez você, assim como eu, um dia não acreditava que poderia evoluir, mas eu vou falar o que eu fiz. O que eu fiz foi simplesmente fazer. Chegava todos os dias, treinava e ia ao decorrer do tempo treinando. Eu já pensei muito, né, que eu não iria conseguir evoluir na minha vida. Eu tinha essa cabeça de que não dá pra evoluir. E eu não acreditava na evolução. Na verdade, eu acreditava na evolução dos outros, mas a minha mesmo eu não conseguia acreditar. E provavelmente é isso que você pensa também, né? Ficar duvidando de você. A questão é a seguinte, às vezes você nem precisa acreditar, e eu falo por mim. Eu não acreditava, de verdade, mas só que eu fazia. Eu mesmo assim ia fazendo, tentava esquecer o curto prazo, deixar de lado isso, pensar mais na frente e continuava a agir, independente se eu estava acreditando ou não. E uma hora eu vi, eu evoluí. A partir daí ficou muito mais fácil acreditar. Mas o que realmente importa é que a verdadeira evolução é no longo prazo.